quero te agradecer e te louvar uma vez mais. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos mostrado, tem nos dado, Senhor, direção. A sua palavra tem vindo ao nosso encontro para sempre nos conduzir em todas as coisas, Senhor. Nós te agradecemos pela sua grande fidelidade, pelo seu amor com que tem nos tratado, Senhor. Nos sentimos muito honrados, nos sentimos, Senhor, abençoados, sempre debaixo da tua poderosa mão, cercados pela tua glória. E isso, Senhor, não tem palavras como agradecer isso diante do Senhor. Quero, Senhor, colocar esse tempo que estaremos em sua presença, ouvindo também a sua palavra. Que venha, Senhor, a inspiração do teu Espírito. Que cada palavra que sair da minha boca seja conduzida por Ele. Que cada palavra chegue ao coração daqueles que estão ouvindo. Assim como o Senhor já tem ministrado essa palavra dentro de mim. E com temor, Senhor, eu venho ministrá-la também à tua igreja. Peço, Espírito Santo, que nos conduza, que nos guie. Que aqueça os nossos corações. Que abra nossa mente, nosso entendimento. Para receber a semente lançada hoje sobre nossas vidas. E que essa palavra venha a dar fruto que dignifique teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu assim creio. Que com a bênção do Senhor vamos pregar esta noite. E vamos ouvir também aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, desde já eu te agradeço a sua bondade. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Esta noite eu estou feliz porque as notícias que nós temos ouvido e que o pastor Marcelo tem estado compartilhado conosco é que a partir de o dia 30 deste mês de agosto, domingo, 8 horas da manhã, todos aqueles que estão dispostos e desejam fazer a escada da fé, de fato, porque você tomou a decisão de estar nesse ministério, você que estava talvez desviado da casa do Senhor e voltou para a presença do Senhor neste tempo. Você que tem acompanhado as lives, cada pregação, cada palavra e deseja fazer parte desse ministério. É necessário que você passe por esse processo de escada da fé. A escada da fé são 12 ministrações onde você vai passar por um período de libertação, de cura interior e de um alinhamento da sua vida para com Deus. Você vai alinhar sua vida à palavra. Então eu te convido, você que está com esse desejo, você que já tomou essa decisão, você que se reconciliou com o Senhor, você que aceitou a Jesus em seu coração como seu único Salvador, eu te convido para que venha a participar conosco. A partir do dia 30, retomamos a escada da fé e você será bem recebido entre nós. Eu trago uma palavra do Senhor esta noite. Desde semana passada, o Senhor vem ministrando ela ao meu espírito. E há uma frase pela qual me moveu a buscar na palavra e a buscar no Senhor esta direção, a qual eu também devo dar a você. Porque o Senhor ministrou isso ao meu espírito, eu quero também compartilhar, para que da mesma forma como no amor do Senhor, Ele me ensina, assim também em esse mesmo amor seja ensinado. Eu quero que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o capítulo 18. Eu quero ler para você do versículo 9 ao versículo 14. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho.
Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousou olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu digo que esse homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É uma palavra que nós conhecemos. Já temos ouvido falar muito dela. Talvez você também até cite ela para algumas pessoas quando o interesse é. Mas antes de eu entrar direto a esse texto bíblico, eu quero te lembrar do Salmo 19, o versículo 12, que diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Essa é uma pergunta. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Quem pode discernir seus próprios erros? Purifica-me, livra-me, limpa-me dos que me são ocultos. Quem pode discernir seus próprios erros? É difícil quando uma pessoa está diante de circunstâncias que instam ela a falar do erro de outra pessoa. Essa passagem bíblica nos deixa clara que o problema não está no discernir os erros. Toda pessoa tem esse discernimento, ela discerne o erro, mas não dela, é o erro do outro. Tem a facilidade de discernir o erro, sabe que está errado, sabe que aquilo é reprovado, mas quando se trata de si próprio, não discerne. Tem muitas coisas que a pessoa faz e ela não discerne seu próprio erro, a sua própria falha. É como um mau hálito. A pessoa que tem um mau hálito, ela não percebe que tem um mau hálito, mas aquele que está em volta percebe que tem mau hálito. Discernir os seus próprios erros. É fácil criticar alguém. Agora, discernir os meus próprios erros é ali onde está o X da questão. A frase que Deus usou para me fazer pensar em aquilo é a seguinte, eu quero que você lembre dela. Reconhecer o erro é mais difícil do que cometê-lo. Como assim, pastora? É mais difícil uma pessoa reconhecer o erro ou reconhecer o pecado do que cometer o pecado. Porque a maioria das pessoas que cometem aquele erro ou aquele pecado cometeu conscientemente. Sabia que a maioria das pessoas que cometem o pecado, ela sabe que vai pecar. E muitas vezes tem a porta de escape, mas ela prefere se fazer de inocente e se justificar, ir a pecar e depois tentar esconder aquilo de alguma forma, se justificando como vítima. É mais fácil, na verdade, chegar a cometer o erro do que reconhecê-lo. Pessoas importantes dentro da palavra do Senhor cometeram graves erros, graves falhas. Entre esses o rei Davi, por exemplo, quando ele desejou a Betseba. Então esse foi um grave erro do rei Davi. Mas difícil para ele não foi cometer aquele pecado, aquele erro, mesmo que ele era um rei. Ele foi até questionado, aonde está o rei Davi quando ele deveria estar em meio à guerra? Enviou os homens para a guerra, mas ele ficou descansando, estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Mas para ele não foi tão difícil pecar, foi mais difícil reconhecer o erro.
Foi mais difícil chegar e reconhecer, até porque Deus teve que usar o profeta Natan para levar para ele como se fosse a história de outra pessoa que tinha pego a única ovelha que tinha e tinha sacrificado. E quando ele toma aquela pequena história como se fosse de outra pessoa e apresenta ao rei Davi, ou seja, o profeta pegou e mostrou para o rei Davi o erro de outro. O que o rei Davi não sabia é que de quem ele estava falando era do próprio rei. Mas para o rei Davi tomar uma atitude de seu próprio erro, o profeta se viu na obrigação de tomar uma outra história como se não fosse o rei Davi, como se não tivesse nada a ver com o rei Davi, para lhe mostrar o seu próprio erro. E imediatamente então o rei veio ao arrependimento. Aí veio as consequências. Mas o que eu quero te fazer lembrar é que não é fácil reconhecer o erro. Fácil foi pecar. Fácil foi ir lá e fazer aquilo que era indecente e indevido, e até ia ser julgado por aquilo. Fácil para nós é olhar o erro alheio. O Senhor Jesus estava dando essa parábola. Ele pegou o publicano e ele pegou o fariseu, duas personagens. Mas no começo da parábola, ele já começa dizendo assim: alguns que confiavam em sua própria justiça. Duas coisas que Deus se desagrada em uma pessoa é que ele se justifique dos seus próprios erros. Ele mesmo se justifica e no final da parábola ele rejeita o orgulhoso. Ele resiste o orgulhoso. Ele não concorda com o orgulhoso. Então, em duas coisas que o Senhor não concorda, e Ele não vai te aplaudir e Ele não vai te ajudar nisso. É uma pessoa que está cometendo seus erros, os seus próprios pecados, e chega diante de Deus e até diante das outras pessoas em volta, tentando se justificar a si mesmo. É que eu pequei por X motivo. É que eu não tive a culpa. É que foi muito difícil. Mas o Senhor já começa a parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Bom, eu quero falar um pouquinho desse publicano e desse fariseu. O que era um fariseu? Ele era completamente dedicado a cumprir a lei. Era uma pessoa religiosa. Alguém que lutava para que a lei se cumprisse. Era alguém que, digamos assim, nos tempos de hoje, era o super religioso quadrado. Então, estamos falando de dois personagens que nós vamos analisar e vamos ver. Um que era o religioso que queria fazer tudo certinho. O publicano, então, era o coletor de impostos. Ele trabalhava para os romanos e para o Império Romano, que era o império dominador, o governo dominador da época. E o que dava os lucros para o publicano? Era a quantidade de impostos que ele impusesse para as pessoas pagarem. Então, por isso ele era rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo povo. Não gostavam dele, porque em si é como se fosse um trabalho desonesto. Era corrupto de alguma maneira, porque sobrecarregava os impostos das pessoas dependendo a cada situação. Então era aquilo que ele também ganhava. Então, por essa razão, ele também não era desejado. O publicano era o pecador, vamos dizer assim. E o fariseu era o quadrado, o religioso, que seguia a lei, que cumpria a lei, que queria que outras pessoas também a seguissem ao pé da letra. Era o religioso. E nós vemos então o Senhor Jesus colocando isso como exemplo. Dois homens subiram para orar ao templo. Um era fariseu e o outro era publicano. Agora nós entendemos quem era o fariseu, o que era um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço,
porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, sim mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Sabe, a pessoa não reconhecer os seus próprios pecados diante de Deus, se achar e se considerar muito espiritual e muito boazinho, dizendo: olha, eu até devolvo o dízimo, eu até jejuo por semana, eu sou aquele que não faço mal para ninguém. É aquele que parece que anda na linha. Até quem lê isso aqui, dá até para sentir aquela certa coisinha de que seria quase impossível achar um erro para esse homem. Eu não roubo. Isso você já tem ouvido muitas vezes. Eu não sou corrupto. Eu não sou adúltero. E ainda assim ele disse: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto eu ganho. E pasme, ele disse: eu não sou como o publicano. Só que os dois estavam no mesmo templo. E eu imagino que o publicano, ele estava escutando a oração do fariseu. E o publicano, por ser o mais pecador, o publicano, por ser aquele que extorcia o povo, que tinha um trabalho indesejado até pelo mesmo povo, que era julgado pelo povo, era quem devia ser então a pessoa a qual Deus não iria a ouvir. Mas eu quero me deter ali e lhe dizer que esse homem que estava ali na presença de Deus, dizendo com riqueza de detalhes para Deus quem ele era a pessoa que não estava enxergando os seus próprios erros. Ele só conseguia ver e se justificar a si mesmo, dizendo: eu sou boazinho, eu sou maravilhoso, eu sou crente, eu jejuo, eu oro, eu devolvo o dízimo. Isso não te justifica de nada. Então o Senhor está dizendo: algumas pessoas se justificam se considerando melhor do que até os outros. Quem enxergará os seus próprios erros? É o que o salmista disse: quem vai discernir os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, dos que me são ocultos. O espiritual, irmão, aquele que está na presença do Senhor, não é aquele que vem a dar as contas para Deus de todas as coisas que Ele faz. Não é aquele que chega na presença do Senhor a ler para Deus todas as coisas que já deu na igreja, ou quantas vezes dizimou, quantas vezes ofertou. Não é aquele que chega e diz: eu ajudei o meu vizinho, eu dei porque ele precisava, e começa a se gabar de tudo aquilo. Não é aquele que vê o outro como se fosse inferior a ele. A palavra do Senhor diz que se alguém quiser ser maior do que o outro, então seja o menor entre eles. Se eu preciso ser reconhecido diante de Deus, e que as minhas orações sejam ouvidas e respondidas, e ser justificado, não por mim, mas justificado diante de Deus, eu preciso chegar ao Senhor com um coração arrependido, reconhecendo os meus próprios erros, pedindo: Senhor, me mostra minhas próprias falhas, me mostra meu próprio erro, aonde eu estou pecando, que erro que estou falhando, Senhor. É algo que acontece no dia a dia, dentro das próprias famílias, dentro de pai e filho, dentro de esposo e esposa. Às vezes vira uma guerra dentro de casa, porque você não é capaz de se olhar a si mesmo e reconhecer que, se pudesse olhar seus próprios erros, então você se entreteria e gastaria mais tempo se policionando, tentando mudar aquilo que está te atrapalhando. Muitas vezes eu tenho aconselhado a pessoa, seja mulher, seja homem, seja esposo, seja esposa, independente do caso. Mas a maioria das vezes eu falo para aquelas mulheres que estão com problema dentro de casa. Eu digo para elas: já foi em oração? Já pediu para Deus lhe revelar a você qual é o problema?
Porque o problema não é o marido, o problema não é o filho, o problema não é o vizinho, o problema não é teu patrão. O problema é você mesmo, é dentro de você. Quem poderá discernir os seus próprios erros? E a oração é: purifica-me daqueles que me são ocultos. Quem poderá discernir os seus próprios erros? Por quê? Porque é mais fácil errar do que reconhecer o erro. É mais fácil eu falar que meu esposo é terrível do que dizer que eu sou terrível e que quem tem que mudar naquela casa sou eu. É mais fácil dizer que o outro falhou, quando na verdade, quem falhou fui eu. É mais fácil dizer que é a esposa que gasta demais de dinheiro, em vez de dizer que você, irmão, é mau administrador. É mais fácil jogar a culpa na outra pessoa do que reconhecer que você está com problemas. Meu Deus! Tão fácil quanto isso, mas tão difícil reconhecê-lo. A pessoa vai, peca, a pessoa vai, comete o erro e depois quer se justificar. O Senhor não se agrada disso. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiavam, se justificavam, falavam de si mesmo como se tudo estivesse certo ou estivessem fazendo certo. A palavra do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa, porque faz a comparação perfeita. Disse o versículo 13: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Eu imagino que de alguma forma aquele fariseu fez entender ao publicano e fez ouvir a oração. Ele não estava orando para Deus, mesmo que era religioso, mesmo que jejuava e devolvia tudo. Mas esse fariseu, ele estava ali tentando orar para si mesmo, se justificar, se causar de boazinho, tentando que o publicano também ouvisse quão maravilhoso ele era e quantas coisas o publicano era ruim. Porque à medida que ele também estava falando, eu jejuo, eu dizimo, eu não roubo, ele estava dizendo também, não sou igual que esses publicanos. Estava automaticamente se justificando, se considerando melhor e ainda desprezando aquele que estava por perto. O publicano, ele nem levantava a cabeça ao céu. Eu imagino que ele ficou com seu rosto inclinado, abaixado, até com vergonha de olhar para o lado. Então ele bate no peito. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não chegou lá se mostrando para Deus. Ele não chegou lá tentando convencer a Deus de que tão maravilhoso era ter um servo como esse, um filho como esse. Ele não chegou se gabando de nada. Mas ele chegou reconhecendo: eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. É melhor chegar dessa forma diante da presença do Senhor. É melhor chegar por baixo. Irmão, quando você for pedir alguma coisa, peça, mas sempre por baixo. É lindo quando você tem a oportunidade, muitas vezes, de usar a autoridade que Deus te deu e você não a usa, porque não é necessário. Você espera, você prefere que os outros pensem que você está perdendo, que você não está usando o que Deus te deu. Mas por quê? É melhor que os outros às vezes te vejam dessa forma. Chega por baixo. Deixa o Senhor aparecer. Não se justifica, não seja orgulhoso. O crente
crente orgulhoso. É por isso que muitas vezes chamam os próprios crentes de fariseus. Mas por quê? Por que chamam às vezes os crentes de fariseus? Porque vai à igreja, porque jejua, porque oferta, porque dizima, porque não rouba, não faz mal a ninguém. Mas em si ele se orgulha daquilo. Então Jesus fica de lado. Para que Jesus? Se ele jejua, se ele ora, se ele vai na igreja, se ele dizima, se ele oferta, para que Jesus? Se as próprias obras dele então estão salvando? Claro que não, irmão. Quando nós estamos na presença do Senhor, devemos chegar como esse publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu falho. E ainda mais, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, me revele meus próprios erros. Eu quero parar de falar do erro dos outros. Eu quero parar de apontar a falha do outro. Eu quero parar de estar enxergando as coisas ruins do outro. Se pare diante de um espelho. Olha para a pessoa que o espelho está refletindo. E fale tudo para ela. Então fala mal dela. Fala mal de você mesmo. Reconheça. O que você fez que você está tentando esconder? Que erro que você está fazendo que você está tentando apagar e se justificar? É um momento de justificar o seu erro? Ou é um momento de você chegar à presença de Deus com clareza? Reconhecendo, é a justiça de Deus que eu preciso. Quem vai te justificar é o Senhor e não você mesmo. Quem vai saber se você foi justificado e você está aprovado na presença do Senhor é o mesmo Deus. Mas o que vai fazer que seja aprovado é a tua transparência. É o que você é a sua verdade. Você tem que ser errei, pequei, perdão. É mais fácil pecar, é mais fácil cometer o erro do que reconhecê-lo. É mais fácil, porque quando está indo para o pecado, não se importa com as consequências. Quando está indo para o erro, até sabe que pode dar errado e tem consequência, mas não se importa. É mais fácil cometer o pecado e o erro do que reconhecê-lo depois. Porque depois que pecou, depois que caiu, depois que fez a coisa errada, sair de lá e enfrentar as pessoas que você tem que enfrentar, porque você na vida não está sozinho. As consequências do teu erro, da tua falha, muitas vezes vai abraçar aquele que está à tua volta. Então é mais fácil chegar à presença do Senhor sempre. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ver os meus próprios erros. Aonde que eu estou falhando, Pai? Eu me apresento diante do Senhor, porque o Senhor é santo. Eu entendo que sou Deus para me revelar a mim mesmo aquilo que está escondido. A palavra do Senhor disse que o coração do homem é mau. Ou seja, o que nós temos de bom, irmão, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra. Então nós temos que reconhecer quem você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou um homem transformado, remido pelo sangue do Cordeiro. E todos os dias eu preciso estar na linha. Todos os dias eu preciso estar naquela direção hacia Deus, olhando o que Ele quer me mostrar, me revelar de si mesmo. Olhe para a sua casa de novo. Veja ver se o problema que está lá não é você mesmo que está causando esse problema. Vai lá no teu trabalho, ao invés de pensar que é um funcionário ruim, venha ver se é você como patrão que está falhando e não está reconhecendo o erro, orgulhoso. É uma pessoa orgulhosa. Quem que se justifica dos seus próprios erros? O Senhor não gosta e é o orgulhoso que o Senhor resiste. Deus resiste o orgulhoso. Deus resiste o orgulhoso. Duas coisas: não se justifique e seja humilde. Reconheça o erro. Poxa vida, mas eu, na minha qualidade de líder, eu tenho que falar, mas eu sou líder.
O líder que é líder, ele reconhece o erro. O líder que é líder, quando alguém ajuda a enxergar seu próprio erro, ele reconhece, ele se afasta, ele arruma o problema, ele encara as consequências. Eu sou o patrão, eu sou o patrão, errou, reconheça. Isso te dá honra, Deus vai te honrar, reconhece. Reconhece. Não chega jogando flores para teu próprio caminho, para você passar, fazendo corredor de elogios de você mesmo. Deixa que os outros te elogiem, mas você sempre esteja: Ele é Deus, Ele que me justifica. Eu não vou ser orgulhoso. Temos o publicano e temos o fariseu. Temos o fariseu que é religioso, quadrado. Pensa que está tudo bem. Mas temos o publicano que reconhecer seus erros. Parecia que nessa parábola quem deveria ter se dado bem era o fariseu. Porque você e eu talvez julgamos da forma errada. Pensamos que fazer um jejum, dar uma oferta e um dízimo nos dá um status espiritual e nos coloca em um benefício que não precisamos das demais coisas. Somos melhores do que o outro. Minha oferta é maior, meu dízimo é maior. Não é nada, tudo é do Senhor. Essas coisas são do Senhor. Quem que te deu? Foi o Senhor. Então tudo é do Senhor. Você só está devolvendo. Você precisa jejuar? Claro. A Bíblia diz: mas quando vocês jejuarem, ou seja, do tipo, é uma coisa que você não tem nem que questionar. Tem que jejuar. Para que eu vou jejuar? Para eu estar pronto, santificado, consagrado ao Senhor. Em qualquer hora que o Senhor precisar de mim, eu estou pronto, eu estou consagrado ao Senhor. Me use, Senhor. Eu estou aqui, eu sou do Senhor. Eu estou consagrando minha vida ao Senhor. É isso que eu jejuo. É difícil reconhecer seus próprios erros. É mais fácil pecar, se justificar, até jogar a culpa em outra pessoa, do que encarar e falar: pequei, errei, mas eu estou aqui, eu quero conserto. Muitas pessoas que talvez tenham errado dentro do casamento. Tem pessoas que escondem da esposa ou escondem do esposo que falharam. É tempo de falar para ele ou para ela: falhei, errei. Eu olhei que não devia olhar, desejar que deveria não desejar. Mas é tempo de reconhecer seu próprio erro, sua própria falha. Hoje eu te deixo com essa palavra. Eu não sei aonde você vai se enquadrar nela. Se você vai se encaixar como um fariseu fez, religioso, quadrado, se justificando diante do Senhor, ou você vai se encaixar com um publicano que chegou mais manso, reconhecendo, mesmo que o outro estivesse envergonhando, ele reconheceu o pecador e disse: sou pecador, preciso da ajuda do Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a parábola ela termina assim: eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado. Pois quem se exalta a si mesmo será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muitos de nós falamos errado essa palavra e nós dizemos que o que será humilhado será exaltado. A palavra não diz isso. Quem que for humilhado vai ser exaltado. A Bíblia é clara e diz: quem se humilha, ou seja, eu vou me humilhar. Quem se humilha será exaltado. Não é quem recebeu humilhação, é quem se humilha. Quem vai
olhando para si mesmo, reconhecendo quem Ele é, se humilha, reconhecendo a condição que Ele é, aonde Ele está, se humilha, então Ele será exaltado, porque ali Ele não está se justificando dos seus próprios erros, mas o está reconhecendo. Quem se humilha, então será exaltado. Reconhecer o erro é mais difícil do que cometê-lo. Termino dizendo essa frase e lendo novamente o Salmo 19:12. Quem pode discernir os próprios erros? É necessário muitas vezes que alguém mostre para você a sua falta. Não fique bravo. Não fique bravo com essa palavra. Não fique bravo porque está sendo chamada a tua atenção. Não fique bravo porque hoje você não tem como julgar a sua esposa, seu esposo, seu filho. Você não tem como julgar seu pai, sua mãe, seu líder. Hoje você não tem para onde fugir. É individual. É uma palavra para o indivíduo. Quem pode discernir seus próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Eu estou aqui para mostrar algo da palavra e te dizer: é melhor se humilhar do que ser humilhado na presença do Senhor. Não ser reconhecido, não ser justificado diante dele. Publicano ou fariseu, aonde você está? Reconhecendo o seu erro, o seu pecado, ou escondendo e tentando se justificar a si mesmo? A tua autojustificação não vai corrigir o erro, nem tirar o teu pecado, a não ser o reconhecê-lo, se afastar dele. Ali alcança a misericórdia. A palavra do Senhor disse em Provérbios 28:13: quem confessa os seus pecados e se afasta, alcançará a misericórdia do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Senhor, por ministrá-la ao meu espírito. Te agradeço por falar conosco em esta noite. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ama ao ponto de nos lembrar que o maior problema, a maior dificuldade que nós temos é reconhecer o erro. Não é cometê-lo, é reconhecer, é se humilhar, é se arrepender, é se afastar e nunca mais voltar a esse caminho. Senhor, nos mostre, nos deixe ver, para que então nós podamos endireitar as veredas, Senhor, de caminhos tortos, de onde talvez nossa carne, nossos olhos e o orgulho querem nos levar. Nos livra, Senhor, muitas vezes de nós mesmos e nos ajuda a discernir os nossos próprios erros, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço para a tua amada igreja e para a minha própria vida. Eu te agradeço uma vez mais, Pai, por esta noite e por essa palavra. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.